daqui a pouco. Pois é, uma das brigas minhas lá no curso de História era esse. Todo mundo brigava no curso de História, entendeu? Essa mania essa de querer transformar militante, eu não penso dessa forma, meu pensamento é outro. Pronto, aí você pensava diferente, era o ovelha negra da sala. No começo do curso de História, vamos voltar aqui um pouquinho na história, né? Não havia nada disso, era principalmente o professor Antônio, né, que comandava com pulso de ferro mesmo, só saía quem sabia mesmo, e muita gente deixou, ele me ofendeu, ele me humilhou. Não, ele formou grandes profissionais. Aí, à medida que o tempo foi passando, foram entrando outros professores, ele até foi se afastando e tal, aí começou realmente uma militância um pouquinho perigosa, inclusive muito questionamento a ele pelo que ele falava. Aí entrou a história do politicamente correto. A hora que entrou isso aí, esse país acabou de virar, tá? Não vou dizer uma porcaria, porque eu adoro o meu país, mas ele realmente nos fazia pensar e repensar, fazer e refazer trabalho. Não era qualquer porcaria realmente que servia para ele. Isso criou grandes professores que estão aí até hoje. Tá? Um grande abraço, Lúcia, lá da Escola de Enfermagem, Venceslau Braz, foi aluna minha, tive o prazer de reencontrá-la ontem e diz que também fica aí na nossa sintonia. Muito obrigada. O Zé Alexandre, que também não perde aí a nossa programação, Emanuel, e a Fernanda, nossa enfermeira da Santa Casa, o pessoal da Santa Casa, a Ana, de Janira, tá? E continua, tá? A campanha, tá? A Senda, né? Uma Vida, faz a sua campanha, faz a sua inscrição, você pode doar R$5, vai ser descontado na sua conta de luz e vai socorrer muito a nossa Santa Casa. Todas as Santas Casas do Brasil realmente precisam e merecem a nossa ajuda, então não deixem de colaborar. Enquanto eu estiver na frente de um microfone, eu vou sempre tentar fazer essa ajuda, né, à nossa Santa Casa, que acolhe a todos realmente. O Elton e a Célia também foram alunos meus. O seu cônsule, um grande abraço para o seu cônsule e a família dele lá em Paris. Hoje eu não vou falar mal da França, tá? Até uma hora, daqui a pouco descarrego em cima da França, mas um grande abraço ao nosso ouvinte assíduo também, e todos aqueles que nos ouvem. Daqui a pouco eu vou lembrando, tá, da turma toda. Eu preciso já fazer uma lista para isso daí. Tá? Só queria lembrar que dia 7 de setembro é feriado. É feriado. Mas não é o que as pessoas falam, não, dia 7 de setembro é feriado, mas a história por trás disso, né, é a que trouxe o feriado. É o que a gente vai discutir agora, né? Vai lá. Na realidade, o que me deixa bastante aborrecida, Cotrim, é quando os eventos da história, né, tem feriados religiosos, isso é uma outra questão, né, de foro íntimo religioso, e também querem mudar essas coisas. Gente, o Brasil, ele surgiu católico, tá? Quer dizer, então são 500 anos de tradição de alguma coisa, não desfazendo absolutamente de qualquer religião, porque religião não se discute, né? Mas, então, vamos respeitar. Agora, vamos dizer, feriados da pátria, né, que ninguém sequer se preocupa, só fala, é feriado, oba, que droga, o 7 de setembro caiu num sábado, não vou ter feriado. Para um pouco, pensa um pouquinho mais, o 15 de novembro, o 21 de abril, tá? E o 7 de setembro. Nós estamos vivendo, como você falou, né, Cotrinho? Eu falava ali fora, a Semana da Pátria. Em priscas eras, né? Não tanto tempo assim, a Semana da Pátria, do dia 1º ao dia 7, ela, na televisão se falava, tá? Na rádio se falava, nas escolas se falava. Hoje não se fala mais nada. Está querendo desenvolver que tipo de nacionalismo? Ou a canhota detesta o nacionalista, né? Faz parte do decátulo de Lenin, né? Como você corromper a nossa juventude. Eu já ia fazer um comentário, então eu já adianto esse comentário aqui. Um grande abraço para o André, da Infantil. Primeiro, aquele menino foi até aluno meu,
Tá? Segundo, ele é ouvinte assíduo nosso também. E terceiro, é o único que põe a bandeira do Brasil toda semana da pátria, pode passar lá, tem a bandeira do Brasil na vitrine dele. Tá? É só ele que coloca. Por quê? O resto não é brasileiro. Tá? O resto não está no Brasil. Eu sinto falta das bandeiras hasteadas em frente aos prédios públicos. Tá? Eu já ouvi gente, não vou entrar em detalhe, né, falar, mas depois tem que pôr, depois tem que tirar. Nossa, quanto trabalho, né? Dá menos trabalho você colocar a bandeira e tirar do que você usar droga do seu celular, que você não larga um minuto aí. Aonde estão as bandeiras do Brasil? Tá? Nas escolas, essa semana, devia ter mastro e hasteando bandeira. Por que não? Tá? Quem foi aluno meu sofreu na minha mão, porque era obrigado a cantar no ensino médio, tá? Era obrigado a cantar hino, tinha que aprender a cantar hino comigo, entendeu? E tem aluno que hoje encontra e fala, nossa, professor, nunca mais esqueci aquele hino. Você pegava no pé, você era chata mesmo, mas a gente acabou, né, lembrando dos hinos. Aonde está o hino nacional? Agora vem falar, mas o hino é muito complicado. É complicado mesmo. Esse é o nosso hino original. Eu cheguei há anos atrás a ouvir comentário de que queriam mudar a letra do hino nacional, porque ela era muito pedante, porque usava, né, palavras muito difíceis. Para começar, ela pode ser pedante, ela pode ser antiquada, mas ela é de uma emoção ímpar. Para mim, quando começa aquele hino, realmente a emoção chega na garganta. Para mim é o mais bonito do mundo, para mim. Entendeu? Aquilo começa a me dar um nó na garganta. Tanto a melodia como a letra. A letra. Agora, vai estudar, tá? Cadê os professores de história? Vamos sentar, vamos interpretar o hino nacional para entender, né, toda a história desse hino. Ele é maravilhoso. Tá? Agora, toca o hino e pensa, credo. Mas quando você vai ali, por exemplo, favor, no Museu do Ipiranga, que aliás, lindo aquele museu. Aliás, eu recomendo as pessoas irem lá, né? Parece que ele está em reforma. Aí quando você vê agora, lá, você vê lá, por exemplo, aquele retrato, nossa, aquela tela enorme, do Pedro Américo. E aí, logicamente que aquilo foi uma imaginação do artista, sim, né? Porque não retrata o que foi, mas é uma imaginação. Uma ideia do que mas é muito bonito aquilo. É lindo, aquilo arrepia. Né? Primeiro porque é um painel da mesma forma enorme, que as pessoas, né? quando vão ao Museu do Louvre e entram, logo na entrada tem uma foto, né? Uma tela do Napoleão. Né? Que foi aquela famosa. Famosa. E que as pessoas ficam impressionadas, né? Com aquela tela. É a mesma coisa, você fica impressionado. Nossa, e a gente precisa dar valor, né, nas coisas do nosso país. Do Brasil, gente. Brasil. Eu não sei se isso veio de família, né? Meu pai tinha esse espírito nacionalista, tinha sido escoteiro, tinha sido voluntário na época da Segunda Guerra Mundial, e então isso eu tenho comigo, tá? Sempre, desde jovem, na época de colégio, tá? Vamos cantar o hino, eu era a primeira a levantar, tem que hastear a bandeira, pode deixar, carregar o pavilhão. Eu sempre, é que eu era muito baixinha, nunca conseguia, porque é pesado carregar uma bandeira. Na época da FACESM, sempre estava com os alunos da FACESM, tá, para representar. Por sinal, a FACESM foi a primeira instituição de ensino superior que começou a mandar representantes para o 7 de setembro, apoiado pelo presidente do DA naquela época, que era o Christian, tá, o nosso vice-prefeito, ele que incentivava a turma, vamos sair no 7 de setembro, aí ficou a tradição da FACESM sair. Tá? Então, eu não entendo por que essa aversão ao nacionalismo, aversão aos símbolos nacionais, principalmente o hino e a bandeira, tá? Que é lindo. Quando você vai em Brasília, aquela bandeira que tem na praça, né, dos Três Poderes, aquilo é enorme, aquele mastro, você ouve, o barulho dela é uma bandeira enorme. Você olha aquilo te arrepia também de ver aquela bandeira enorme. Tá? Então, gente, o que está havendo com o nosso Brasil? Tá? É a mídia, são as escolas, quem que está, a família, tá?
Quem que não está ensinando? Quem que está deixando de falar? Ah, mas o Brasil tem muita injustiça. Tem e vai sempre existir. Tá? Aí que nós vamos trabalhando para melhorar os problemas que nós enfrentamos. Isso não tem nada a ver com a pátria. Aí eu sempre me reporto, tá, ao nosso pracinha, tá, ao nossa Força Expedicionária Brasileira, que deixa o nosso Brasil, né, em 44. Ah, mas era o Vargas, era um ditador, até um bom ditador, vamos falar a verdade, mas deixaram e foram lutar contra um regime que consideravam um absurdo o que estava acontecendo. Não tinha toda a informação que tem hoje, só existia a rádio, né, que trazia a notícia, mas tinha uma noção do que era certo, do que era errado, entendeu? Então tinha que lutar, foram lutar. A nossa é incrível, tá? Aliás, em setembro de 1944, que começa a campanha da febre na Itália, então, num dos próximos programas, nós vamos começar a falar, né, de Camaiore, Sopracano e as outras vitórias que nós tivemos, que não foi só Montese e Monte Castelo, nós tivemos muita vitória, foram o orgulho que eles tinham de andar no braço com a bandeira do Brasil. Aonde foi parar isso daí? Tá? Aonde foi parar? Tá? Num discurso dizendo, não, porque o Brasil tem que pedir perdão para todo mundo, porque vamos parar com isso daí. Olha a história dos outros países, tá? Com todos os problemas, foi história, por isso chama-se história. Tá? Vê se eles têm algo contra o próprio país. Tá? Se na hora... Os Estados Unidos, vamos lá, porque brasileiro ama, né, a Flórida, adora a Disneylândia e vive sonhando em ir para a América, né? A expressão fazer América. Você conhece a história norte-americana? Tá? É uma história de luta e de formação de um país, mas também é uma história de guerras, é uma história de... Né, quando começa, depois da independência, que começa a chamada conquista para o oeste, onde eles encontram os índios americanos. O que os americanos, o governo fez com o índio norte-americano? Nós sabemos, General Custer, né, é um herói para os Estados Unidos. O que ele dizia? Índio bom é índio morto. Tá? E daí? Tá? Nossa, era a opinião dele, eles estavam construindo um país, entendeu? E a abolição da escravatura, como é que foi nos Estados Unidos? Foi uma guerra, tá? A famosa e terrível Guerra da Secessão, que foi a Guerra Norte-Sul. Toda a guerra civil é uma guerra, toda guerra é trágica, mas talvez a pior seja uma guerra civil. E eles enfrentaram 4 anos de uma guerra civil, tá? Porque os estados do Sul não concordaram com a abolição. Foi uma guerra sangrenta que deixou até hoje, tem impasses dentro dos Estados Unidos, principalmente com os estados do Sul. Aqui não teve guerra, teve a República. Né? Entendeu? Deixar de ser monarquista para ser republicano. A República foi uma espécie de uma vingança, né? A abolição da escravatura, que a princesa Isabel faz. Ah, mas ninguém tomou conta do negro. Mas nos Estados Unidos também não tomaram. E o que é pior, muitos do sul dos Estados Unidos, já que eu chego no Brasil, tá? No sul dos Estados Unidos, os negros que tinham acabado de ser alforriados, muitos foram chamados, formaram pelotões junto ao Exército do Sul para lutar contra o Norte, quer dizer, lutando contra a própria abolição, tá? Porque muitos, inclusive, falaram, vai ler um pouco de história também, também não lê a do Brasil, vai ler a dos Estados Unidos, que ele se sentia mais seguro ali, tá? Nas fazendas de algodão do Sul. Aquilo ele conhecia, tá? E a abolição era o desconhecido para ele tinha medo. Então, muitos lutaram defendendo o negro, defendendo a própria escravidão. Tá? Quer dizer, houve de tudo dentro da história, gente. Tá? Aí você tem a Primeira Guerra, você tem a Segunda Guerra Mundial, né? Como foi trágica, aí você tem a Coreia e o Vietnã, que foi um grande questionamento dentro dos Estados Unidos, quase dividiu, né, os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã. Agora, ali também a Guerra do Vietnã teve muita conversinha vindo das universidades, do pessoal que não foi lá para o Vietnã, né? Ficava, você vê os filmes aí, o pessoal que conta, fumando ali a sua maconhazinha, né, os anos 70, criticando a guerra, torcendo para o Vietcong
contra o próprio soldado norte-americano. Quer dizer, todo país tem história, e nem sempre essa história é bonita. Agora, aqui no Brasil, tem que sempre se criticar a história. Teve a escravidão, estou acabando de falar que nos Estados Unidos também teve, só que aqui termina com uma lei áurea, lá terminou com uma guerra. Tá? Aí eles foram abandonados, né? Foram soldados, que na realidade os grandes usineiros já não lhes interessava mais a escravidão, não interessava para a Inglaterra, então vai xingar a Inglaterra, porque a Inglaterra havia feito a sua revolução industrial e ela tinha produtos, milhares para vender para o mundo inteiro, então ela precisava que o trabalhador do mundo inteiro ele tivesse renda, e o escravo não tinha renda. Então, ele tinha que ser assalariado para comprar os produtos que a Inglaterra estava empurrando para o mundo inteiro. E era uma concorrência de mão de obra barata, né? Exato. Quer dizer, essa é a verdadeira história, gente. Vai ver a história da China. A história da China é uma história de dor, é uma história de luta, é uma história de guerra. Teve a guerra do ópio, teve a invasão da Manchúria, aí teve o Mao Tse-tung assumindo. Todo país, tá, tem a sua história. Ninguém foi assim, suave, tranquilo, olha que lindo, virou a Suíça, não. Então, nós temos que ter orgulho da nossa história, tá? Orgulho do que foi bem feito, tá? Repensar aquilo que não foi muito bem feito. É aquela história, né? Falando em história, você não pode mudar o passado, mas você aprende com ele, tá? Essa é a ideia. Então, pelo amor de Deus, aonde está a bandeira nacional? Tá, que eu não vejo sequer nos prédios Aliás, públicos. fica aqui uma sugestão dos itajubenses, né, que amam a pátria, coloque lá a bandeira brasileira, né, na fachada da sua casa, da sua porta, enfim. Vamos lá, entendeu? E vamos comemorar essa semana, até porque nós estamos vivendo uma revolução de um presidente novo, com outras ideias. Sim. Né, que estava, então, que muita gente saiu nas ruas aí com as bandeiras do Brasil, com as camisas, enfim. Porque, aliás, a bandeira do Brasil é verde e amarela, viu, Cotrim? Para quem não sabe ainda, não é vermelha, tá? Então, é uma mudança, é o que eu estou falando. Você não muda o passado, mas você aprende com ele. Voltando a falar dos Estados Unidos, Cotrim, eu admiro muito lá, eles fazem o hasteamento da bandeira americana em frente à casa, né? Não é dia, não é nada, eles fazem um hasteamento. Quantas casas lá naqueles condomínios está hasteada a bandeira do país deles? Por que nós não colocamos a nossa bandeira? E eles são expert também naqueles grandes eventos, por exemplo, de Fórmula 1, de NASCAR, de eventos, por exemplo, que reúnem aquele nacionalismo, né, com a bandeira. 4 de julho. 4 de julho, quer dizer... Faz uma maior festa. Aqui não, a gente acha, mas a gente tem medo ou tem vergonha. Tem vergonha. Aí eu estou usando essa comparação para falar isso daí, entendeu? Os americanos, mesmo com tanta coisa errada, vamos dizer, entre aspas, na sua história, eles defendem o país, defendem a sua bandeira, e o 4 de julho é uma festa. Ah, mas é que lá eles fazem isso, porque aqui eles fazem aquilo. Uai, dá sugestão para mudar. Agora, o desfile cívico-militar sempre existiu. Isso é da época que eu era pequena, então faz muito tempo e sempre existiu o desfile do 7 de setembro. Eu adorava, eu ficava triste quando dizia, não, essa sala não vai desfilar esse ano, entendeu? É parte. Ah, mas isso demonstra, sim, amor à pátria, quando você canta o hino nacional, tá? Aonde está esse espírito cívico? Tá? Pelo amor de Deus, o Brasil é verde e amarelo. E é o que eu estou falando, os heróis, os únicos verdadeiros heróis do Brasil, que foram os da FEB, tá? Lutaram por aquela bandeira. Tá? E daí, agora está esse país que tem tudo, tá, para vir a crescer, vai ter que superar essa crise econômica, que alguém nos enfiou nela, né? Então, ela realmente, uma crise econômica, você não resolve em 8 meses, não, se alguém está sonhando com isso daí. Tá? Ela é dura, ela precisa de muita, tá? Realmente, acertos e coisas para poder ir para frente. E renúncia também, todo mundo vai ter que dar uma dose, tá, de sacrifício para que o país volte a entrar no eixo, volte a crescer. Agora, eu só amo o meu país quando ele está por cima, eu só amo o meu país quando ele ganha a Copa do Mundo? Não. É isso que nós temos que entender, que é
o nacionalismo, entendeu? Não é só nessa hora que você... Aliás, está aí o hino à bandeira, fala isso daí, né? Nos momentos de festa ou de dor, paira sempre a sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Então, vamos lá, entendeu? Eu lembro, Cotrim, daqui a pouco eu conto a história da independência, viu, gente? Em 15 minutos eu dou conta. O Sesc Centenário da Independência, 1972, foram comemorados os 150 anos da independência do Brasil. Foi uma festa fantástica. Tá? E vai dizer, mas é porque os militares estavam no poder. Foi uma festa bonita, e daí? Eu não sei quem estava no poder, mas foi uma festa maravilhosa. Tá? Inclusive, trouxeram, houve o translado dos restos mortais, né? Exatamente de Dom Pedro I, tá? E da Imperatriz Leopoldina. Tá? Então, gente, foi uma festa linda, teve até um hino, tá? O hino do Sesc Centenário. Tá? Então, todo mundo comemorou, e daqui a 3 anos nós vamos ter o bicentenário da independência do Brasil. São 197, está faltando... 3. Em 2022, isso. O bicentenário da independência. O que nós vamos fazer? Vamos comemorar, vamos nos alegrar pelo país que nós somos, ou vai começar, vamos fazer protesto? Não, é a marcha dos excluídos. Teve um ano inteiro para ser incluído, vai sair lá no dia, porque diz que a marcha dos excluídos, por favor, né? Para o discurso, levanta cedo, dá um jeito de trabalhar, que você vai começar a gostar mais desse país. Né? Ontem, dia 2 de setembro, né, dentro da história, foi assinado o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi, exatamente. Não é isso? No domingo, dia 1º, porque na semana passada eu falei do início da Segunda Guerra, não houve assim uma grande celebração, mas houve um evento, tá, exatamente em Wielów, tá, que é uma cidade da Polônia, onde exatamente começa a guerra, onde tinha uma cancela, né, e a foto que começa a Segunda Guerra Mundial são os soldados alemães arrancando aquela cancela e o início com a invasão da Polônia. Ali houve um representante, o presidente da Alemanha, né? Ele esteve presente com o presidente da Polônia e pediu, em nome da Alemanha, né? Pediu perdão realmente, porque a Polônia foi bem massacrada na Segunda Guerra Mundial. E no dia 2 de setembro de 1945, né, 6 anos depois, é assinado lá no porta-aviões americano, o MacArthur, e o representante japonês é a rendição, né, incondicional do Japão da Segunda Guerra Mundial. Então, são eventos para serem lembrados, né? Como eu falo, tem coisa que não comemora, o início da guerra não comemora, mas é necessário lembrar, porque o mundo ia passar por 6 anos de muita dor, tá? Então, é isso daí. Foi assinado, mas no dia 15 de agosto... Não, o Hirohito já tinha exigido. Tá? Houve, então, cessou tá? as batalhas. É o que eu falei, o Hirohito, o imperador Hirohito, ele ficou meio na dúvida, realmente. Quem pressionou a Segunda Guerra Mundial foi o generalato no Japão, liderado pelo general Tojo, que era praticamente o primeiro-ministro. Então, falar, não, precisa, o Hirohito ficou meio assim, façam o que vocês julgarem necessário. Mas quando a segunda bomba, porque quando teve Hiroshima, eu já comentei isso, os generais do Japão mantiveram-se em silêncio, eles não divulgaram sequer dentro do próprio Japão. Tanto que o socorro a Hiroshima demorou, porque eles não queriam alertar do que tinha acontecido. Nossa, teve uma coisa estranha, não foi nada. Demorou o socorro a Hiroshima. Aí vem a bomba de Nagasaki. Quando vem Nagasaki, aí o imperador Hirohito vai interferir. Aí ele chega, chama os generais e fala, acabou, no dia 15 de agosto, acabou as hostilidades, é o fim da guerra. Não, nós vamos tentar. O Tojo,
Ele falou que eles iam resistir até o último homem. Eles queriam que os Estados Unidos invadissem o Japão, que era um plano, né, já estava sendo preparado para, em novembro daquele ano, invadir o Japão, e eles tinham prometido aos japoneses que iam resistir até o último homem. Ia ser um massacre, tá? Os Estados Unidos iriam ganhar, mas ia ter uma perda muito maior de vidas do que já vinha tendo. Na realidade, os japoneses, eles não estavam tão preparados para a Segunda Guerra como eles pensaram que eles estavam. Tá? Eles tinham os aviões Zero, grandes pilotos, eles tinham muito aquele código de honra, né, de lutar até o último homem, de não render. Mas, assim, máquina de guerra, o Japão, na realidade, não tinha como a Alemanha. Não que ele não tivesse, mas comparado com a Alemanha estava muito mais preparada e, em 1945, já tinha acabado a guerra na Europa, que ela acaba no dia 8 de maio, que é o dia da vitória. Tá? Então, é parte da história que não se pode esquecer para que não se repita a dor, tá, que foram os 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Muita gente se manifestando aqui. Opa, tem uma jovem aqui que está participando com a gente. Ela disse assim, bom dia a todos, enfim. Bom dia. Verdade, somos patriotas brasileiros e com muito orgulho. Isso. A vida é cheia de dificuldades, o nosso hino é maravilhoso. Isso mesmo. Tem que ter respeito com a nossa história, bravura. O seu cônsul também mandando aqui um abraço. Obrigado, né? Seu cônsul. A todos os ouvintes desse programa, nós aqui. A Clara Nunes, quem falou daquela lá da coisa é a Adriana, né? Adriana, parabéns, é por aí mesmo. E a Clara Nilo falando assim, temos que ser mais patriotas. Isso. Mais amor à nossa pátria. Viva o verde e amarelo. Verde e amarelo, viva, claro, viva o verde e amarelo, a nossa bandeira jamais será vermelha. Nós temos que ter isso aí em mente, tá? Então, vou contar a história da independência do Brasil, que eu vejo, Cotrim, quando eu estudei, não, tá? Aliás, eu estudei no colégio, era a professora Felícia, era uma expert, tá, em História do Brasil. Aí, posteriormente, né, depois que você se torna professor de História, você vai ouvindo aquele monte de coisa, você fala, eu não acredito que eu estou ouvindo isso daí, tá? A América Espanhola, nossa, vou lá na América Espanhola, é isso mesmo. Por falar nisso, um abraço ao Kleber Davi, ao Cleiton Davi, Zé Maria Bom. Eu lembrei do Kleber, que um dia nós estávamos no almoço da CDL, eu tinha que falar sobre um assunto, ele falou, professora Celiana, agora, brevemente vai falar. Eu falei, já está errado, professor de História não consegue ser breve, né? Me lembrei dele por causa disso. O que aconteceu com o Brasil, com o resto da história da América? Tá? Pega a América do México para o sul, né, a América Latina, que teve a formação da Península Ibérica. Todos os países são domínio da Espanha, menos o Brasil. Aliás, a Espanha teve o maior império colonial, ela só perdeu para a Inglaterra no século XIX, que é o neocolonialismo e é uma outra forma de ocupação. Mas o que a Espanha teve de poder, tá, ali nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, até que perde tudo, não soube administrar, o que acontece com um e com o outro? Tá? A América Espanhola, o processo de independência dela começa em 1796, tá? Quando há o vazio de poder na Espanha, tá? Quando já começam as guerras napoleônicas, e vocês que lembram de estudar Napoleão, a turma conhece mais Napoleão do que Dom Pedro I, mas vamos lá. Tá? Inclusive, Napoleão ele começa a colocar, né, no trono, o primeiro ali, a Espanha, ele coloca um irmão dele no trono da Espanha. Ela cria aquilo que nós chamamos de vazio de poder. Tá? Por quê? As colônias aqui, elas são leais ao rei de Espanha e não ao irmão de Napoleão Bonaparte. Tá? Outra coisa, durante o século XVIII, o século das luzes, o iluminismo,
os filhos dos homens ricos aqui da América iam todos estudar na Europa, na Universidade de Coimbra e na Paris, né, era o centro cultural do mundo. A gente que foi estudar na estribarias de Coimbra, que dá coisa até no último, né? Desculpa a brincadeira. Mas é o caso. Eu ia lá, não falei muito onde na França era, também, né? a França era a França, né? do século XVIII ao século das luzes, na França, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Isso. que vem trazendo uma nova visão de uma estrutura de um Estado moderno, com 3 poderes independentes entre si, o que, aliás, foi o princípio da Revolução Francesa. Os 3 poderes são independentes entre si, lembre-se disso, tá? Antes que alguém interfira, né, com alguém. Então, eles voltam para a América com essas ideias. Quem são esses que vão e voltam? São os crioulos. Eles são chamados de crioulos de uma forma pejorativa. Eles são filhos de espanhóis, mas que já nasceram na América. Então, os pais vêm para ocupar... Na realidade, não era nem espanhol nem americano, era crioulo. Era crioulo. Os pais vieram para ocupar as grandes haciendas, que seriam as fazendas, que seria tipo as capitanias hereditárias aqui do Brasil, porque tanto Portugal como Espanha não tinham sequer gente para vir ocupar a América do tamanho que ela é. Então, eles davam terra e falavam, vocês vão e vocês povoam, vocês façam alguma coisa. Os espanhóis que vieram, seus filhos, passaram a ser chamados de crioulos. Tá? Eles realmente eram ricos, muito ricos, mas não tinham acesso ao poder político. E foram lá e na França viram o iluminismo, nada daquela pacto colonial com a Espanha. Então, eles vieram trazendo essas novas ideias e no começo do século XIX começa o processo da independência da América Espanhola. Quem são esses homens? San Martín, né? Simão Bolívar, que não é tudo isso que foi proclamado, não. Bernardo Henrique, José Martí, tá? Quer dizer, são esses que vieram. Só que eles começam um processo de independência, cada um numa parte da América Espanhola, porque ela, na realidade, é muito grande. Tá? Você pega aqui, Uruguai era parte do Brasil, era banda oriental, mas aqui a Argentina, estou falando de San Martín, né? A Argentina, Sucre, na Bolívia, então lá em relação à América Central, ao México, Cuba, que era uma capitania geral muito importante, tá? Cuba fez a sua independência em 1898, foi a última colônia, já estamos no início do século XX, quando ela faz lembrando da história da independência. aula do professor Antônio Rosa, que ele fazia com os alunos. Ele dava aula de América que, olha, quem cada um tinha que viu fazer um país da América. Independência de um país da América. Eu lembro que uma vez eu fiquei com a tal da Carta Profética do Bolívar, tá, para analisar. Aí começou o quê? A independência ser feita de forma independente. Por exemplo, a Venezuela, foi muito complicado o processo de independência da Venezuela. O Bolívar, proclama, né? Mas a Espanha manda exército, há uma guerra, retorna a ser colônia a Venezuela e depois ela vence a guerra. Tem 2 datas da independência da Venezuela. Tá? Então, era o Reino de Nova Granada, né? Que era Venezuela e Colômbia, Reino de Nova Granada. Então, é aí onde ele escreve, Simão Bolívar, a tal da Carta Profética. Primeiro, quando ele encontra com San Martín, eram os 2 grandes libertadores, o San Martín sai de perto, porque ele percebeu que o interesse de Bolívar, na realidade, era o poder. Tá? Toda aquela luta, tem a última, a Batalha de Ayacucho, aqui no Peru, onde eles se encontram, mas o Martín percebeu que a ideia do Bolívar era o poder. E essa carta profética, na realidade, ele diz isso, que se a América não se unir sobre um comando, ela vai ser facilmente dominada, que se continuasse a independência separadas, fragmentada, tá? Ela nunca seria uma América livre, porque ela sempre seria dominada pelos outros. Em parte, ela é profética, né? Olha quantos países surgiram, são os países da América Latina, menos o Brasil, que aqui é uma outra história. Mas ele também imaginava uma Grã América sobre o seu comando. Tá? Então, quando ali na Venezuela eles falam de
bolivariano Bolívar, ele tinha intenções ditatoriais, sim. Tá? Então já vem daí a história da Venezuela. Não, porque Bolívar largou Miranda sozinho lá, foi o maior general que teve nas batalhas, foi o Miranda, ele largou ele sozinho e acabou morrendo, nem o corpo do Miranda foi encontrado até hoje. Tá? Então, olha bem quem é quem, né, e quem são os seus erros. O Brasil vive um processo o contrário, exatamente o contrário. Tá? Quando a França invade Portugal, né, a Inglaterra dá, eu estou lá em 1808, ele dá para Dom João VI uma opção, ou você vem com a gente, se declara aliado da Inglaterra, porque sempre foi aliado da Inglaterra, nós levamos vocês para o Brasil, a família real e os nobres e a população que se dane, ou você é a favor de Napoleão, né, que é o general Junot, que está às portas de Lisboa, se você se declarar a favor, que era o que o general Junot queria, da França, nós estamos aqui, vamos bombardear Lisboa. Quer dizer, a solução era a seguinte, se ficar do lado da França, ia ser bombardeado. Se ficasse do lado da Inglaterra, pelo menos a família real viria embora e realmente Lisboa é invadida pelo general Junot. É o momento da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Aí a turma já faz aquele deboche, né? Não, porque Dom João VI, porque Dona Carlota Joaquina. Gente, eles são reis de uma época em que ser rei era ser daquele jeito, entendeu? Ele largou o seu povo, largou inteligentemente, ele tomou a decisão de vir, porque o poder não desaparece, que é o que tinha acontecido na Espanha. Mas eu acho que nós tivemos uma maior vantagem com a vinda da família. É isso que eu estou falando. Da família real do Brasil, cá, porque aí desenvolveu áreas que talvez não desenvolveria tão cedo. Exato, porque o centro do Império Português vem para cá. Isso. Tá? Quer dizer, Portugal, as colônias que existiam na Ásia, na África, e o Brasil passa a ser a sede. É o momento que ele é levado a Reino Unido, de Portugal e Algarve. Então, para o Brasil foi muito melhor a vinda da família real, e ao contrário, é o que eu estou falando da América Espanhola, quando ela esfacela, tá, com o vazio de poder do governo da Espanha. Tá? Então, a presença de Dom João VI, ele traz para o Brasil as coisas da Europa, porque eles são europeus, né? Então eles estão acostumados com coisas que não... Então começa a vir para o Brasil, o Banco do Brasil vai ser fundado, a Biblioteca Nacional e a missão... Jardim Botânico, a missão francesa, tá, que vem ao Brasil para desenhar, né, as coisas do Brasil. O Jardim Botânico, quem pede né, a fundação é a dona Carolina Josefa Leopoldina, Imperatriz Leopoldina. Ela vem da Áustria, ela casa por procuração com Dom Pedro I, e ela era uma apaixonada pela botânica, tanto que ela desembarca no Nordeste, ela vem em lombo de burro mesmo para chegar no Rio de Janeiro. Desembarcaram lá primeiro, né? Que ela queria conhecer o Rio já é a capital federal, tá? Mas ela queria conhecer. Aí fazem toda aquela piadinha sem graça, que a Leopoldina era feia, de doer, por isso que o Dom Pedro não gostava dela. É só isso que vocês conseguem enxergar? Ela era uma mulher de uma cultura, tá? De um caráter brilhante. Ela que pede ao sogro a formação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ela amava orquídeas, né? Porque só tinha aqui no Brasil, na Europa, não tinha. Então, ela era encantada com a cultura. Tá? Então, ao invés de falar ela era uma mulher feia, só isso que vocês sabem falar, ela era uma mulher de uma cultura, tá? Que, vamos dizer, talvez ela estivesse muito acima de Dom Pedro I. Mas teve alguém também que governou esse país também que é feia e dói, né? Mas deixa pra lá. Essa eu não peguei. Não? Não. Mas tudo bem, Paz. Depois eu falo para você em off. Você fala para mim em off que eu não estou enxergando aqui. Eu não sei se falar bem, se falava mal, né? Tá? Eu estou falando de cultura, né? Coisa que ela tinha sobrando. E então essa história que começa
a independência do Brasil aí. Tá? Em 1820, já teve o Congresso de Viena, Napoleão já foi afastado, tá, de toda aquela ocupação que ele fez ali. Então, o que acontece? É a hora do governo de Portugal voltar, tá, para Portugal. É onde as cortes portuguesas exigem a volta, as cortes portuguesas seriam um parlamento português, exige a volta de Dom João VI, e é onde ele retorna, tá, em 1821, que tem a tal da Revolução do Porto. Então, ele retorna correndo, porque senão ele vai perder, a monarquia vai acabar sendo substituída lá em Portugal por uma república, né, aquelas velhas ideias iluministas. E ele deixa quem? O seu filho, que virá a ser Dom Pedro I, ele se torna Dom Pedro I quando ele proclama a independência. Tá? Ele é chamado aí príncipe regente. E ele realmente fala para Dom Pedro, né? Olha, se precisar, você faz a independência do Brasil antes que alguém faça, tá? Antes que outro aventureiro faça. Dom João VI, nossa, porque ele só sabia brigar com a Carlota Joaquina, porque ele vivia comendo coxinha de frango, não me interessa, ele tinha visão, e ele fala para Dom Pedro, tá? Na pior das hipóteses, você proclama a independência porque você mantém o Brasil, porque senão vão proclamar, e iam proclamar. Quem que já está se mobilizando para proclamar a independência é a maçonaria. A maçonaria teve um papel muito bacana na história do Brasil. Mas em 1821, o Pernambuco já fazia movimento, já né? faziam movimentos, exato, os movimentos já estão surgindo, entendeu? Então, que o Dom João VI, quando volta, ele fala para o filho, faz logo, porque ia começar a acontecer no Brasil o que aconteceu na América Espanhola. O Sul ia acabar fazendo a independência, o Nordeste a independência, podia ter feito, né, ido embora. O Sudeste, a sua independência, ia parcelar o Brasil como a América Espanhola ficou, né, dividida em tantos países. Então, Dom Pedro assume, né, quer dizer, ele é príncipe regente ainda do Brasil e de Portugal. Tá? Então, ele é príncipe regente, mas a situação vai se precipitando. Tá? Então, existe um grupo que está começando a lutar pela República, que é Pernambuco, a própria maçonaria. E Dom João já foi. Dom Pedro era maçom, levado exatamente por José Bonifácio. Tá? Então, eles faziam parte da maçonaria no Rio de Janeiro. Então, ele começa a ver um movimento, tanto que tem em abril, dia 7 de abril, que ele recebe uma carta do pai dizendo que é voltar para Portugal, porque as cortes portuguesas estão exigindo a presença de Dom Pedro lá. Tá? E o Dom João fala, olha, não vem não, fica aí e mantém o Brasil. Então, se é para o bem de toda felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Já é 7 de abril de 1822. Quer dizer, o processo já está encaminhando. Não foi assim, ele acordou esse dia, resolveu fazer a independência do Brasil. Não, tá? Ela começa em 1820, quando as cortes chamam de volta Dom João VI, quando ele vai, ele aconselha o filho, quando já começam os movimentos de independência do Brasil, porque a América Espanhola praticamente toda já tinha feito a independência, tá? Menos Cuba, que eu acabei de falar, que ficou aí meio para trás. Tá? Então, um dos poucos é o Brasil. Né? Agora, como que vai ser a independência do Brasil? Vai se esfacelar como a América Espanhola? Né? Então, na noite, na véspera do dia 7 de setembro, e outra, quem incentivava muito a independência do Brasil para manter a unidade era Carolina Josefa Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina. Tá? Ela era uma mulher muito culta e ela falava para ele. Ela era muito amiga de José Bonifácio e eles conversavam muito de política. Na noite do dia 6, eles participam de uma reunião na maçonaria, e lá se canta, né? Porque a letra é de Dom Pedro, a música, não me lembro direito do autor. Eles cantam que viria a ser um hino da independência. Salve lindo pendão da esperança, né? Porque também ele seria o hino, né? Na concepção, eu acho muito lindo esse Salve lindo é o hino da bandeira. É o hino da bandeira, né? O da independência, o japonês. O japonês, que é ele que
Ele que escreveu a letra, mas a música já estava composta, tá? E a reunião da maçonaria, eles praticamente falam na cara dele: nós estamos caminhando para fazer a independência, o Partido Republicano. É onde ele sai do Rio de Janeiro, tá? E ele vai correndo aonde? Para Santos, procurar o José Bonifácio, que o Bonifácio, os Andradas, né, como ele chamava, o José Bonifácio não estava no Rio de Janeiro naquele momento, tá? Então ele não encontra o José Bonifácio, porque ele vai, na realidade, perguntar: o que eu faço agora? Porque eles estão praticamente, jogaram na minha cara que eles vão fazer a independência do Brasil. No retorno, né, vindo de Santos, que ele para às margens do Ipiranga, que aí o pessoal: ele parou para fazer isso, não me interessa porque ele parou, é onde vem um estafeta com as duas cartas, uma de José Bonifácio e a outra de Leopoldina. E a Leopoldina delicadamente fala para ele, escreve para ele: acredito que chegou a hora de você tomar uma decisão. E o José Bonifácio o incentiva também. É o momento que ele fala: eu vou, né? Tem que ser. É onde ele proclama a independência, tá? Antes que a maçonaria faça a independência com a República, tá? Essa é a grande diferença do Brasil. O que nós ganhamos? Porque tem gente atrás, nós não ganhamos nada. Nós tivemos que pagar um dinheiro para a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Só que ele conseguiu manter o Brasil do tamanho que ele é hoje. Ele conseguiu manter o Brasil que nós conhecemos hoje. Não aconteceu o que aconteceu com a América Espanhola, porque já estava começando a acontecer. A Confederação do Equador, a cabanagem, a sabinada, a balaiada, está começando os movimentos de independência. E quando ele proclama a independência do Brasil, ele mantém a unidade, aí o Brasil torna-se um império, não uma república. É o que faz um caminho oposto, né, do resto da América, porque a América Espanhola, ela faz a independência e proclama a república. E aí ela vai ter essa sucessão de brigas de poder, como Simão Bolívar ia brigar pelo poder, que aí nós vemos em muitos países que praticamente dura até os dias de hoje, os caudilhos, né? Essa tendência ditatorial. E aqui não, por quê? Porque era, na realidade, um representante, era um príncipe, né, herdeiro, que torna-se, então, o imperador. A Leopoldina era uma mulher muito amada pelo povo brasileiro, porque ela tinha ela era muito culta, ela era muito sábia, tá? Então, quer dizer, a independência, não a proclamação ainda, ela se faz de uma forma suave, tá? Aonde que nós vamos ter problema? Na Bahia, que eu já contei, porque tinha exército português na Bahia. Quando chega a notícia: acabou Portugal, o país é um país, o Brasil é um país independente, as tropas portuguesas se rebelam e os baianos se rebelam, onde vai ter a Guerra da Independência na Bahia, que acaba no dia 2 de julho de 1823, que é o dia que a Bahia comemora a independência do Brasil. Então, o fato da independência ter sido feita por Dom Pedro I, aí ele passa a ser chamado Dom Pedro I, tá? Ele mantém a unidade do território brasileiro. A autoridade, tá, da família real portuguesa era muito grande, era muito respeitada. Então, não há grandes questionamentos. Como é que a maçonaria reage? Não, tudo bem, um dia a gente te pega lá na República, que não foi ele, foi o filho dele. Tanto que Dom Pedro fica no poder, tá, até que ele vai entrar e tenta a Constituição de 1824, poder moderador, a primeira Constituição não é promulgada, é outorgada, aí ele vai entrando num período de desgaste, tá, até que ele acaba renunciando em 1831, quando ele retorna para Portugal e deixa o seu filho, que viria a ser Pedro II, menino com 5 anos, sob a tutela de José Bonifácio Andrada. Tá? Agora, o que abalou muito Pedro I foi a morte da Leopoldina, em 1827. Então, quando sai a Leopoldina da vida dele, ele realmente perde o foco, ele perde o poder.
Ah, ele tinha um caso com a Marquesa de Santos e com um monte de mulher. E a Leopoldina estava cansada de saber disso. Tá? Era dele, realmente. Vamos dizer, ele estava mais interessado em viver como um príncipe herdeiro do que realmente em governar. Tanto que ele governa muito pouco, tá? De 1822 a 1831. E ele ainda se mantém bem quando ela está viva. Com a morte da Leopoldina, tá? E houve um pânico de que ele iria casar com a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro Canto Melo, não se casa, vem uma outra princesa da Europa, tá? Maria Amélia de Habsburgo, mas fica pouco tempo, 4 anos, eles são deportados, e aí fica Pedro II, né? Quer dizer, quem vai ser? No momento ele tem 5 anos, vamos ter a regência Trina, a regência Una, Feijó, até que ele tem idade, Dom Pedro II, para assumir o poder no Brasil. Então, eu considero que é uma história muito bonita. A presença da Imperatriz Leopoldina é muito bonita, o que essa mulher fez pelo Brasil, e quase não se fala dela. Só sabe falar isso. Aí ela era feia, ela era gorda, por isso que ele não gozava. É só isso que vocês estão enxergando? José Bonifácio, os Andradas, né? Papel espetacular que eles tiveram também. A própria maçonaria também trabalhando pela independência. Quer dizer, tem uma história bonita por trás disso daí que tem que ser comemorada no dia 7 de setembro. E, por acaso, a bandeira nossa é verde e amarelo. Parece que vai ter um protesto no dia 7 de setembro. Isso é dia de fazer protesto? Tá? Será que o melhor não é trabalhar pelo Brasil, que é isso que nós estamos precisando? Aliás, o Kleber Davi está mandando um abraço aqui. Oi, fala que para a professora que eu estou na audiência, quanto conhecimento, parabéns. Obrigada. Tá? Também quem está aqui mais, tá? Só ele que manifestou agora. Mas eu agradeço, então, a sua participação mais uma vez no programa, né, trazendo essa história. E eu recomendo, né, que você coloque uma bandeira brasileira na frente aí da sua fachada da sua casa, na porta, enfim. Pode ser uma faixa verde e amarela, né? Só não pode ser vermelha, por favor, né? Que o Brasil é verde e amarelo. É isso aí. E um ótimo feriado nesse dia, né? Exato. E aproveite uma lembrança, e comemore. Veja o desfile em Brasília que eles transmitem. É tudo muito bonito, gente. Eu, por exemplo, me arrepio, se bobear, eu choro. Principalmente quando vêm os ex-combatentes, tão poucos agora, na frente do Exército, né? Ok, um abraço, um bom dia. Fique na Futura Informação e música de qualidade. Nove e 4.